seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Diogo. Eu sou Jean, que é o Limão, Mr. Fogo. E Mr. Fogo sempre trazendo para você o que há de melhor em segurança, em esclarecimento e tudo que você, síndico, precisa saber para fazer um trabalho decente e não sobrar para você depois. E é justamente essa história que eu quero trazer para você. E tem um exemplo para ilustrar com um amigo meu, nunca sou eu, é um amigo meu, que foi fazer uma aferição no para-raio. História verídica. Eu não sei se você se identifica com essa história. Aí ele foi querer saber como é que estavam as condições do para-raio lá do condomínio dele. E aí ele foi pesquisar as empresas, ligou para uma empresa cobrou 1.200, outra empresa cobrou 700, o seu Zé ali do bairro. R$500 de diferença. Vou economizar 500 pila, vou economizar 500, você chamou o seu Zé. Seu Zé veio, fez a aferição, para-raio tá bem, beleza, show de bola. Fez uma maquininha ali, para-raio tá legal, economizou 500 pila, todo mundo saiu ganhando. Seu Zé ganhou 700 pila, foi para casa. O meu amigo chegou e 500 pila menos, show de bola. Deu 2, 3 meses depois, cara, que tristeza. 2, 3 meses depois, deu um temporal, aqui com trovoada, tudo. E deu uns raios lá e queimou um monte de televisor, um monte de eletrodoméstico lá do condomínio. Moral da história, o prejuízo foi de aproximadamente R$20.000. Seu Zé sumiu. Seu Zé, sei lá onde é que foi parar o seu Zé. E depois esse meu amigo foi descobrir que o seu Zé não tinha esse negocinho aqui, ó. E é isso que o Janquiel vai falar para vocês hoje. Não tinha esse negocinho aqui. Então, a aferição que o seu Zé fez não valeu de absolutamente nada. Ele ter feito e não ter feito a mesma coisa. E aqueles 500 pila aqui, meu amigo, já tô economizando e tudo mais, era justamente o que teria salvo os R$20.000 de prejuízo. Mas quem vai falar sobre isso, meu amigo Janquiel, tá contigo a bola, explica esse selinho para nós. Diogo, vamos voltar para uma outra historinha aqui. Vamos pensar o seguinte. Entrei num avião, né? Vou ir daqui para São Paulo. Show! Aí o piloto vai falar assim, ó. Hoje quem vai voar conosco é o piloto Seu José. Na verdade ele não é piloto, mas ele leu muito sobre aviação, ele pesquisou muitos vídeos no YouTube sobre aviação e ele vai nos conduzir até São Paulo. E aí você vai embarcar naquele avião com uma pessoa que não é o piloto, mas é um cara que na mente dele ele entende muito daquilo ali. A passagem vai ser mais barata? Mais barato, claro. Você iria nesse avião? Ah, mas nem. Não, minha vida não. E agora se você chegasse no avião e o cara falasse pra você assim: esse aqui é o seu Diogo, ele é piloto há mais de 20 anos de experiência internacionais de voo, já passou por diversas turbulências e ele vai nos conduzir do melhor jeito, do melhor caminho até o nosso destino. Você iria? Aí depende da passagem também, né? Se eu tenho dinheiro para pagar a passagem, Com certeza a passagem com um piloto a minha vida vale muito mais do que a diferença da passagem. Com certeza a viagem com um piloto profissional ela não vai ser o mesmo valor, né, do que a viagem com o seu José. Mas voltando para a nossa história, é justamente isso. Imaginamos o seguinte: quando a gente vai fazer uma busca por qualquer empresa, né, de qualquer segmento, aqui a gente está falando de preventivo de combate a incêndio, mas de qualquer segmento que a gente vai fazer, quando a gente se depara com valores muito distintos, a gente tem que ter um conhecimento ou discernimento de se perguntar o porquê dessa diferença. Quando você faz a pergunta do porquê de uma diferença para um profissional da área, ele vai te dar uma lista de porquês. Quando você fala sobre uma diferença de valor para alguém que não é capacitado, habilitado ou responsabilidade técnica sobre determinado assunto, ele vai falar que aquilo ali é só uma diferença de preço. E a gente, quando fala de laudo, de aferição, de equipamento, de responsabilidade, a gente não fala de preço, a gente fala de valores. Qual é o valor agregado sobre isso? Então, o que aconteceu ali nesse caso é uma história bem comum. A gente, na nossa caminhada do preventivo de combate a incêndio, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente viu esse tipo de problemática, onde foi chamada uma empresa que tinha um custo-benefício muito mais atraente no mercado, e depois o síndico, o prédio teve um prejuízo 4, 5, 6, 10 vezes maior e teve que ressarcir. Aonde que entra a diferença e como que o síndico faz para se blindar contra esse tipo de situação, para que ele não seja enganado ou para que ele não se engane? Porque às vezes ele não está sendo enganado por má fé, porque quando você está no início de carreira, quando você está num mercado competitivo, às vezes as empresas nem elas têm o conhecimento ou a capacitação técnica para perceber aquilo. E o síndico ele acaba se enganando por essa comparativa de narrativa, entre um valor ser 500, 600, 700 reais de diferença. E o que é isso? Isso é falta de informação.
Então aqui no nosso canal a gente vai trazer uma série de vídeos, uma série de conteúdo para poder direcionar o síndico e falar para ele o que a gente vai falar agora. Qual foi a diferença do seu Zé para uma empresa capacitada? O que é esse selinho que você falou aqui? Vamos imaginar o seguinte, né? Na prática, quando eu vou contratar qualquer empresa para fazer para mim um laudo, uma aferição, um serviço técnico, eu tenho que saber qual é o histórico dessa empresa, onde que ela se formou. Quando a gente vai contratar alguém, por exemplo, para a nossa vida, para qualquer coisa, para um emprego, a gente vai saber qual que é o currículo desse alguém. A mesma coisa com a empresa. Uma empresa, para poder fazer um serviço técnico, pode ser ela na área de arquitetura, pode ser ela na área de engenharia, ela tem que ter um registro nesse órgão. Ela tem que ter um registro no CAL ou no CREA. E como é que eu faço para saber se ela tem esse registro? Você vai lá no Google, vai colocar Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vai abrir a página do conselho que você escolheu, você vai botar ali o CREA, vai abrir a página do CREA, você vai ali em pesquisar empresas cadastradas. Aí ali em pesquisar empresas cadastradas você vai colocar simplesmente o nome da empresa. Se você tiver um pouco mais de habilidade, você pode pedir para a empresa dela o CNPJ. Se o responsável que vai fazer o serviço para você nem CNPJ tem, você já tira da lista. Porque quando precisar voltar a responsabilidade sobre aquilo que ele fez, não tem responsabilidade nenhuma. Entende? E se a pessoa, deixa eu só ver se eu entendi certinho, se essa pessoa, a empresa que eu contratei, tiver o registro todo, tiver os selinhos todos certinho, dando um problema, como isso aconteceu lá com o meu amigo, que deu um raio e deu mais de 20 mil reais de prejuízo, então eu, como síndico, estou blindado contra isso. Então a responsabilidade passa a ser da empresa que fez a aferição do para-raio que tinha um certificado. Exatamente. A Mister Fogo, por exemplo, ela tem o registro do CREA dela e ela tem que fazer a calibração de todos os equipamentos dela. Então aqui eu vou usar para fazer um teste de para-raio com malha, esse aqui eu vou usar para fazer um teste de iluminação de emergência, vou medir a capacidade de lux, esse aqui eu vou medir a capacidade sonora do ambiente. Todos eles têm o selo de aferição. E quando eu faço o laudo, eu vou emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Essa ART vai direcionar a responsabilidade sobre aquilo que a gente está colocando no laudo para nós. Então, se a informação ali estiver errada, estiver equivocada, quem responde diretamente, e daí quem responde civil e criminalmente, não mais é o síndico, Claro. e sim a empresa. Passa a bola para a empresa. Exatamente. A empresa, o responsável técnico daquela empresa, o engenheiro, por exemplo, da Mister Fogo, é o cara que vai responder sobre aquele serviço ali que foi executado. Então, quando você bota na ponta do lápis, putz, uma empresa para ter um registro no CREA, ela tem que pagar a anuidade do CREA, ela tem que ter um engenheiro registrado pela empresa, quanto gera de custo em valor por ano para essa empresa? Então, aí já tem um filtro. A empresa que consegue ter esse nível de serviço, ela já está trabalhando numa escala diferente. Ela já consegue muitas vezes ter um seguro de responsabilidade civil. Se acontece qualquer coisa, a empresa já vai acionar o seguro da empresa e vai assegurar o síndico. Essa empresa que eu estou contratando, ela tem uma assessoria jurídica? Putz, se a empresa que eu estou contratando não tem registro, né, no CREA, não tem engenheiro, não tem responsabilidade civil e não tem uma assessoria jurídica, cara, o síndico está respondendo totalmente por isso. Está botando dele na reta. Exatamente. E essa inconsequência de falta de informação, ele vai cair direto no colo do síndico. Então ele economizou às vezes R$1.000 numa diferença de valor porque ele não fez uma pesquisa para saber se aquela empresa está capacitada, está apta ou não a fazer aquilo para ele. E aí começa a diferença de preço. Porque acontece, quando eu, Janquiel, vou com a minha equipe fazer um teste, por exemplo, de para-raio, eu vou verificar todo o para-raio visualmente antes de fazer o teste. Porque se eu verificar que tem alguma anomalia nesse sistema, quem pode responder sou eu. Então a empresa, quando ela tem esse tipo de responsabilidade, ela vai garantir que aquele sistema esteja de fato funcionando, porque ela sabe quem responde a ela. Então o nível muda. Então eu vou passar uma lista para o síndico. Cara, o teu sistema de aterramento, tuas caixas de aterramento não estão legais. Os grampos ali embaixo estão oxidados, a conexão da malha tá oxidada, a caixa está suja. Eu sei que quando eu for fazer um laudo ali, a numeração vai passar de 10, no caso do para-raio de resistência ômica, eu sei que ela vai passar de 20 no caso da iluminação. Então a empresa vai tomar os mecanismos de seguro para ela se assegurar de que aquilo que ela vai fazer está certo. Ela vai se resguardar, né? Exatamente. E o seu Zé não? O seu Zé vai pensar, putz, 500 conto, 500 conto, vou lá, vou fazer o a assinatura dele não vale nada.
Ele não tem responsabilidade sobre aquilo ali. E quando você acionar ele, ele vai simplesmente tirar o dele da reta. Não, cara, eu nunca falei que eu vou fazer isso aqui. Entende? E daí o síndico volta de novo a responder civil e criminalmente por tudo isso. Às vezes um aterramento que está faltando ali num ar-condicionado vai fazer queimar numa descarga elétrica. Às vezes o sistema de iluminação na escada não está legal, não está funcionando. Teve uma evacuação, uma senhora caiu na escada. A senhora caiu na escada e quebrou a bacia. Quem vai pagar o medicamento pode ser ele, quem vai pagar o resgate pode ser ele por causa de uma iluminação. Não, mas o seu Zé foi lá, ligou as luzinhas, todas elas ligaram e ele falou, não, tá funcionando as luzinhas. Mas e aí, tava com a capacidade mínima de lux para aquele ambiente, para ter o campo de visão? O alarme de incêndio, o cara fez um teste no alarme, foi lá, apertou o botão do alarme, fez barulho, tá funcionando. E aí, será que a diferença de dBA, de decibéis, do som ambiente para o som em alarme passa de 15%, por exemplo, passa do equivalente que é a NBR, que é a norma? Não, mas mesmo que ele chegue com o aparelho dele, né, esse aqui é o de decibelímetro, ele chega com o aparelho dele e ele diga, não, aqui passa, ele não tem uma certificação de fato, de que está calibrado o aparelho dele, né? Para que realmente aquela informação seja verídica e ele se responsabilize pelo som ali emitido. Exatamente, exatamente. Se eu não tenho como... É igual você imaginar o seguinte, você vai tomar uma injeção, certo? Mas você está usando uma seringa que não tem a medida exata ali. Então, mas ele conhece no olho já a medida. Ele vai tomar um medicamento que se ele tomar acima daquela quantidade ele capota, né? Aí é a mesma coisa. Ele vai aplicar na veia sem saber a calibragem exata daquele medicamento. Então ele não tem. Aí você só vai ter quando você manda para calibrar seus equipamentos. Ainda mais equipamento eletrônico, né? Que tem uma vida útil. Se você bater ele pode descalibrar. Se ele tiver algum atrito, ele pode descalibrar. Então toda essa responsabilidade que a empresa certificada tem que ter, o síndico tem que saber. Porque se ele não souber e ficar valorizando o preço, diferença de preço, ele vai literalmente sentar a bolacha. E aí vai deslizar. Bom, agora eu fiquei curioso. Na tua carreira, na tua trajetória, nos teus longos anos de prática, alguma vez tu teve já que refazer o trabalho do seu Zé da vida aí, ou fazer de novo, alguma coisa? Tem algum caso para contar pra gente assim? Infelizmente é muito normal. É muito normal, muito normal. Já entrou naquela mecânica que tem uma placa na parede. Eu entrei numa mecânica uma vez, tinha uma placa na parede. Troca de pastilha, R$80. Troca de óleo, tantos reais. Refazer serviço de outro, R$300. 3 vezes o valor. Então é mais ou menos essa política, né? Essa semana agora que passou, a gente fez um serviço de descarga atmosférica, né? Do sistema de descarga atmosférica, que é o SPDA, que é o para-raio. A empresa cobrou dela um valor, acho que era cerca de R$1.000 mais em conta do que o valor que a Mr. Fogo tinha passado. E ele fez um laudo que a própria síndica do condomínio falou, cara, como é que eu vou apresentar isso daqui pro meu conselho, entende? Então ela mesma desconfiou dele quando ele começou a executar o serviço, que foi tudo de olho, e daí nos chamou novamente lá para fazer uma verificação do que foi realizado, apresentou para mim os laudos que foram apresentados para ele. Tudo errado, tudo esquisito. Não posso falar que estava errado, né? Mas eu posso dizer que estava faltando informação, informações que não batiam com a conformidade da norma, vamos chamar assim. Então estava errado. Isso, mas não posso falar assim, né? Não posso falar que estava errado, mas mas não estava certo. Mas não estava certo, entendeu? Então o que aconteceu foi triste. Ela gastou R$1.300 por essa primeira empresa fazer o laudo e depois foi mais R$2.450 para mim corrigir o erro, porque além de fazer o laudo eu tive que fazer manutenção no sistema. Então teve que fazer o laudo do cara mais manutenção. Ela pagou 3 vezes o trabalho que ela ia fazer, que ela ia ter que pagar. Deu cerca de 3 mil a mais do que ela precisava ter gastado. Para ela finalizar o serviço. O fato é essa cultura, né? Eu acredito agora com esse movimento criado pela Mr. Fogo, essa cultura vai ser disseminada de que é necessário fazer o trabalho direito. E para fazer o trabalho direito é necessário se blindar, se municiar, se capacitar com todas as regras, com toda a mentalidade correta do síndico, né? Essa síndica, ela me relatou, por exemplo, que o condomínio dela sempre optou pelo preço mais barato. Sempre mais barato, sempre mais barato. E eles já tiveram diversas vezes problemas igual esse que ela teve com a gente lá, de ter que corrigir, né, essa situação para ela. E daí foi o que eu falei para ela. Você tem que ter capacidade técnica para você poder passar para o seu conselho uma segurança na informação. Quando você tiver a segurança na tua mão da informação,
todo mundo vai comprar aquilo ali, porque o escudo está na tua mão. Então quando o escudo estiver contigo, aqui você consegue que o seu conselho acredite, porque você passa a ser autoridade sobre aquilo. E aí você eleva o padrão de segurança e aí sim você reduz custo. Porque daí estão jogando num padrão muito baixo, sem capacidade de conhecimento, todo mundo fica criticando uma informação e o prejuízo do síndico aumenta. Então esse síndico ele acaba correndo o risco de gastar mais, o tempo de execução triplicou, porque ela fez uma vez e fez mais os reparos, né? E ainda assim ela corre o risco de na próxima eleição de síndico ela não ser eleita, porque ela gerou um estresse para aqueles moradores ali, de saber, pô, nós gastamos 1.300 inicialmente, depois gastamos mais 2.500 para corrigir aqueles 1.300 de prejuízo. Quem é culpado? O síndico, ele que é o responsável pela gestão. Então ela gerou outro problema, a chance dela não se reeleger por não ter essa autoridade de conhecimento ali é muito grande. Então a chance dela pegar e dançar e sair fora é grande, sem contar o risco do sinistro, né? Do incidente, de pegar fogo, de ter 70%, fazendo um adendo, 70% dos incêndios que a gente tem no Brasil, isso é um dado, né, do Corpo de Bombeiro do Brasil, então 70% do sinistro é causado pela rede elétrica. E o que é uma descarga atmosférica se não uma rede elétrica de alta tensão? Né? Então quando a gente não tem esse sistema aqui bem aferido, quando a gente não sabe o que faz, se o equipamento não estiver bem, isso daí vai descarregar 100% no prédio. E aí? Se 70% do sinistro é causado por isso, você está potencializando o risco disso aí, na sua casa. E o que a gente faz agora então? Porque, assim, é notório que, como eu falei anteriormente, é necessário ter uma evolução cultural de mentalidade, né, para que a gente possa trabalhar de uma maneira segura para todos. Mas a boa parte dos síndicos é negócio de fazer um negócio meio que nas coxas. Ah, fiz assim o tempo todo, tá funcionando. O que eles estão inventando no modo aí pra mim? Talvez alguém esteja me vendo aqui vai achar isso. E eu também, como síndico, uma parte de mim pensar isso, pô, cara, tô há 15 anos fazendo trabalho desse jeito, tem aqui a Mr. Fogo dizendo que eu devo trabalhar de outro jeito. O que tu acha que falta para que os síndicos em geral percebam que não aderir a esse tipo de regra é estar atrasado, é estar bem atrás do mercado e possivelmente decretar o fim da carreira dele, porque a maioria dos síndicos, acredito eu, em pouco tempo vai aderir a essa mentalidade e vai com certeza ultrapassar aqueles que não estão aderindo. O que tu acha que falta? O mercado está evoluindo, né, Diogo? Então a gente tem que pensar que o mercado de apenas 5 anos atrás não é o mesmo. As normas também vão sempre se atualizar. E como tudo vai se atualizando, a própria internet de 10 anos nem se compara com a internet de hoje. Então se a gente tem essa evolução no campo geral da vida humana na Terra, é natural que o síndico também pare para analisar que está na hora dele se rever como profissional e pensar, cara, tenho que evoluir. Então é por isso que a gente está gerando esse conteúdo, por isso que a gente está gerando esse valor, para evoluir esse mercado. Quando o mercado evolui, diminui sinistro. Diminuindo o sinistro, todo mundo está mais seguro, todo mundo está mais feliz. A gente conhece síndico que não tem tempo de dormir, o telefone não para de tocar, é uma bomba numa mão, uma bomba na outra mão, e falta o quê? Conhecimento. E onde é que eu busco esse conhecimento? Nos lugares certos, fazendo essa pesquisa que eu falei. Então se informa, busca nos lugares certos, busca com a gente a informação, pergunta pra gente, a gente vai responder. E vamos gerar cada vez mais essa cultura de que não é o mais barato que é o melhor, e também não é o mais caro que é o melhor, é o que está respondendo a todos os quesitos que eu preciso. Que às vezes até pode ser um preço bom. Né? Sim. Às vezes até o preço pode estar bom. Sim. O que falta então é aquela pergunta interna para o síndico, né? Cara, realmente eu preciso evoluir? Realmente eu preciso saber disso ou eu vou jogar na mão de outro essa responsabilidade? Quando ele assumir a responsabilidade para ele e perceber que o risco de vidas está na mão dele, aí a gente começa uma evolução, a gente começa um aumento de cultura, que é o que a gente está começando esse processo aqui para poder alavancar essa cultura no Brasil aí e desmistificar, né? Eu conto com vocês nesse auxílio, conto com vocês em disseminar esse conteúdo, em parar e refletir o que eu estou fazendo de errado. Sinceramente, o que eu como síndico estou fazendo de errado? O que eu poderia estar fazendo melhor de modo a trabalhar de uma maneira correta? Uma maneira que vai fazer eu economizar dinheiro, ganhar tempo e salvar vidas, né? Eu acho que é interessante, vou deixar um gancho aqui então, para a gente trocar uma ideia. Pode ser? Qual é o período que eu devo refazer esses laudos? É uma pergunta que eles fazem muito para mim no dia a dia.
Ah, Janquiel, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que refazer esses laudos? Tá bom. Então vamos jogar no ar. Se o pessoal quiser saber de quanto tempo ele deve refazer cada laudo, coloca pra gente nos comentários aí que a gente faz um vídeo, né? Vamos fazer um Só sobre podcast tempo. só sobre o tempo dos laudos. Tempo de inspiração, para Exatamente, renovação e tudo mais. tem que ver. Legal? Boa. Curti. E conto com a ajuda de vocês para disseminar esse conteúdo, dá um like para mostrar que realmente é um conteúdo de qualidade para a gente poder disseminar essa mensagem do bem, compartilhe com todo mundo e a gente espera vocês no próximo episódio. Valeu!